Então vamos lá. Vamos colocar. Isso, a gente vai lá em cima e tá tudo certo. Então vamos lá, pessoal. Vamos conversar agora aí sobre a nossa aula de empreendedorismo. Então, na aula passada, a gente conversou bastante sobre os assuntos que tem ali no tópico, na unidade 1, né? Então, por isso que eu só vou fazer uma revisão. E a gente já entra na unidade 2, tá? Lembrando que hoje é o segundo encontro, então todo segundo encontro, o que acontece? Libera a, a primeira prova. Então, a prova é relacionada à unidade 1. Tá? Não se esqueçam, prazos e tudo mais, coisas que eu já venho falando. E a segunda coisa, que eu já falei ontem, já falei hoje de novo, vou continuar falando, é a questão da rematrícula, né, pessoal? Vamos fazer rematrícula, vamos continuar aí nossos estudos firmes e fortes. Uh, Tem tudo para a gente já estar voltando aí às aulas em setembro, agosto aí, mais ou menos. Então, estamos terminando de verificar todas essas situações, como é que vai ser. Então, tem tudo para dar certo. Tem tudo para depois a gente voltar para a sala de aula e voltar tudo ao normal. Como vai ser, não sei, mas sabe que não vai voltar tudo ao normal 100%, né? Mas a gente vai se adaptando. Então, nesse tópico 1, vamos voltar para o empreendedorismo, já passei o recado, né? E, enfim. E no final da aula de hoje, aqueles que fizeram, aqueles que é, fizeram aquela dinâmica que eu propus para poder fazer, vamos fazer no final da aula, tá? Tópico 1, então, da unidade 1, contou a história, né, do empreendedorismo, onde a gente começa a utilizar o termo empreendedorismo. No começo não se tinha essa questão de se utilizar o termo como correr risco, né? Trazer algo novo para a sociedade. Ele estava mais relacionado à questão de transferência de recurso. Então, era uma pessoa que conseguia aumentar o seu rendimento empreendedor. Então, não se via o empreendedorismo como uma questão de inovação, e sim como uma pessoa que abrir um negócio para criar mais renda, para gerar mais capital a si. Então, de uma certa forma, não se tinha todas essas características que se tem hoje. E aí, dentro disso, existem as escolas empreendedoras, né? As escolas que a gente acaba estudando dentro dessa evolução, né, do empreendedorismo, onde a gente encontra um monte de coisa. A gente tem ali a escola bibliográfica, que é onde a gente estuda a vida e a história dos grandes empreendedores. Então, a gente acaba estudando a bibliografia dos grandes empreendedores, mostrando, né, essa questão de como os empreendedores, eles fazem, né, o teu negócio crescer, essas inovações, a sua criatividade. Então, a escola bibliográfica vem nesse sentido. A escola da psicologia vem no sentido de analisar a questão do comportamento, da personalidade dos empreendedores. Entender como que esses empreendedores, eles acabam tendo, se comportando, né? Quais são as atitudes que eles têm durante esse período, essa questão de empreendedorismo. Já na escola clássica, a gente fala sobre a questão da inovação, né, que é a questão da descoberta, da criatividade. Na escola da administração, a gente busca esse elo do empreendedor como sendo também uma pessoa que organiza, que administra o seu próprio negócio. A escola da liderança, a questão de que todo empreendedor acaba tendo que motivar, né, as pessoas que estão em torno de si. E a escola corporativa quer entender a questão da organização, entender que eu vou abrir uma organização, independente da área que eu esteja atuando, é uma organização, tem as suas complexidades, né, tem
tem o seu desenvolvimento, tem as suas análises. Então, não é porque eu sou empreendedor, que eu sou criativo, que eu não tenho que analisar a parte da organização também. Então, a gente tem que entender que o empreendedor é tudo isso. E ao longo da evolução, o empreendedor, lá no início, era a pessoa que gerenciava, né, os projetos, as produções do governo. Depois ele passa essa questão de o empreendedor que começa a realizar algum serviço para a sociedade. Depois começa a ser diferenciado que capitalista e empreendedor são coisas diferentes na parte da indústria. E depois, no final, ali, nos últimos séculos, século XIX, século XX, empreendedor também é muito confundido com gerente, né? Gerente ou administrador. E não é isso, né? Então, a gente sabe que gerente é uma coisa e empreendedor é outra. A gente começa a falar de empreendedorismo no Brasil depois da onda dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos começa a trazer, a partir de 1990, onde ele se passou por uma crise muito forte, e as pessoas se viram numa situação em que elas precisavam, não tinham emprego, então elas precisavam criar, precisavam inovar. E muitas das pessoas que tinham algo, elas precisavam fazer algo diferente no meio daquela situação de crise. Então, o empreendedorismo ele começa a ter essa questão de crescer a economia, de ajudar a movimentar a economia. Então, se a gente observar hoje também, apareceu nessa situação que a gente está vivendo, apareceu diversos tipos de empreendedores. Quantos empreendedores começaram a surgir aí, né, amigos empreendedores, enfim, começaram a mostrar, né, as suas criatividades, as suas inovações. E dentro disso, o Brasil começa, né, falar sobre empreendedorismo e através, né, também desse movimento que eles percebem que o empreendedor, o pequeno negócio começa a girar a economia, e aí Sebrae começa a incentivar o empreendedorismo no Brasil. Então a gente tem aí o Sebrae e a Softex, né, que são duas empresas que incentivaram bastante essa questão empreendedora e começaram a falar sobre isso nas mídias para as pessoas começaram a entender o que era abrir um negócio, como ser diferente no mercado. Então, dentro disso, a gente sabe com o poder, né, que foi ao longo da história, tendo o empreendedorismo passou a ir para todos os campos. Então, o governo começou também a fazer campanhas, programas para estimular o empreendedor, criou, né, o programa Brasil Empreendedor, tem o Empretec, tem o Jovem Empreendedor do Sebrae. As universidades começaram também a dedicar essa parte do seu currículo, trazendo esse tipo de disciplinas, né, para os seus acadêmicos. Aqui também ele fala sobre a questão das incubadoras. As incubadoras também são fundamentais como instituições que ajudam, né, esses empreendedores. No 6 ali ele coloca sobre programas de formação de empreendedor, que são os cursos de MBA. Cursos de MBA ele traz bastante essa visão, né, inovadora, de diferenciação, de criatividade. E, por fim, ele coloca a questão das franquias, o quanto que as franquias criaram e cresceram e fizeram as pessoas começarem a empreender. No tópico 2, ele fala sobre conceitos de empreendedorismo e sua utilização, onde a gente volta a falar, né, de tudo aquilo que a gente comentou na primeira aula, que empreender é, então, aquela pessoa que assume riscos, que começa algo novo, que traz algo diferente, que identifica uma oportunidade no mercado, que identifica um novo
um novo produto, um produto que já existe, mas com um mercado totalmente novo. Então, empreender vem desses conceitos, né, de assumir risco, sempre lembrando a questão de assumir risco calculado, sempre pensando na questão do que o empreendedor, ele pensa no crescimento econômico, ele quer influenciar esse crescimento econômico, ele pensa na lucratividade, sim, ele pensa no seu rendimento, porém ele também acaba pensando que isso pode ser um crescimento para a sociedade. Tá? Então, existem aqueles empreendedores que já nascem com esse dom, né? Então, que já nascem querendo fazer tudo do diferente. O empreendedor é trazer essas novas ideias. Aqui ele traz, né, a questão das lucro, inovação, performance. Empreendedorismo e administração, a gente entende que são duas coisas bem distintas, são coisas que se complementam, mas a gente tem que entender que o administrador, ele é totalmente diferente de um empreendedor, mas o empreendedor, ele precisa ser um administrador, né? A gente precisa entender que eu preciso ter a questão da tomada de decisão, conhecer, né, a minha empresa, a minha organização, como ela funciona. Então, nessa parte, ele traz, né, a questão. É que eu pulei uma aqui. Isso. Aqui nessa página 17, bastante prova gosta de utilizar esses 4 primeiros pontinhos que aparecem ali, eles querendo mostrar quais são as mudanças da administração, né, dentro do empreendedorismo. Então, a gente pensa que a administração com o empreendedorismo deve ser aplicada para novos empreendimentos, que a administração deve ser utilizada em pequenos empreendimentos. Isso aqui são as mudanças, né, os conceitos que eles tinham e que tiveram que sofrer grande mudança dentro da administração. Então, se pensava que administrar era somente para novos empreendimentos, que era só que era só para empreendimentos que já existiam, que era só para empresas grandes, que era só para empresas voltada a produtos, que eram somente para comércio. E não, a gente percebe aqui nesse texto que a administração é para novos empreendimentos, serve para pequena e média empresa e grande também, serve para qualquer tipo de organização, seja ela uma ONG, seja ela uma empresa sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, seja para de serviço, para área comercial, lojas, restaurantes, atividades de pequeno porte também, entra toda essa situação da administração. Ele traz aí algumas palavras-chave, né, do que a gente considera sendo empreendedor: inovação, a questão de correr risco, a questão de ter autonomia do seu próprio negócio. Como os empreendedores pensam? Então, ele traz aqui na questão da efetuação, né, os líderes, então, eles começam a pensar racionalmente, eles pensam sempre, né, quais são os riscos que eles vão ter que estar tomando e quais são as alternativas. Então, dentro disso, ele traz para a gente aqui os 5 princípios básicos da utilização da tomada de decisão, que é o princípio da coxa de retalhos, que é quando a gente vai tomando diversas situações, e aí dentro disso nós vamos criando as nossas ações, né? Princípio da perda suportável, aqui é a questão que mensura que quando se está disposto a perder, e não o cálculo de quanto se pode ter de retorno. Então, muitos empreendedores acabam tendo essa atitude, né? Eu estou disposto, se não der certo, estou disposto, então está tudo certo, vamos lá correr o risco. Princípio do pássaro na mão, aqui a ênfase é na negociação com qualquer um,
ou com todos os stakeholders, não lembro como é que se pronunciava agora, realmente disposta a participar do projeto, sem preocupação com custo e tempo. Então, todas as pessoas acabam avaliando, né, o negócio, por isso que ele fala, né, mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Então, é quando ele realmente vai atrás de informações de diversas pessoas para poder ajudar no teu empreendimento. O princípio da limonada, que é se a vida te dá um limão, faça uma limonada, que é realmente confiar e assumir as situações, né, que a vida vai nos dando e tentando superar, né, a todos os obstáculos. Princípio do piloto do avião. Neste caso, a tônica é confiar e trabalhar com pessoas como o primeiro acionário de oportunidades e não perder tempo investigando fatores externos ao indivíduo. Então, aqui, trabalha, foca, não perde as oportunidades, né? Não perde tempo e segue. Depois ele também fala na questão da adaptação cognitiva, que é quando a gente precisa ser flexível, precisa ser dinâmico, o empreendedor ele precisa estar engajado, ele precisa estar focado no teu negócio, ele precisa criar uma identificação com o teu próprio negócio. Então, aqui tem um teste, né? Aí espero que vocês tenham feito. Depois, na página 23, ele fala sobre a questão do aprender com o fracasso. Isso todo o empreendedor... Isso já foi questão de discursiva, tá? Na página 23. Todo empreendedor, ele tem que aprender com o seu fracasso, sim. O fracasso, às vezes, acontece, mas se ele está disposto, ele dá a volta por cima, ele começa algo novo, ele acaba trazendo algo diferente para dentro do teu mercado novamente, ou ele pensa de alguma maneira diferente que possa melhorar o teu negócio, enfim, ele vai atrás dos seus feedbacks. Então a gente tem que pensar que a gente precisa aprender com o nosso fracasso e não ficar lamentando o fracasso. Os empreendedores precisam estar motivados, os empreendedores, o que empreende é trazer algo novo, é trazer a oportunidade diferente, né? É ir atrás do crescimento, então buscar as oportunidades, né? Sempre é o que vai motivar. Gestor é igual a empreendedor? Não, gestor não é igual a empreendedor, são situações completamente diferentes, tá? Empreendedor e gestor, eles têm pensamentos diferentes. Aqui traz esse quadro 5 aqui da página 26, pode fazer um xizinho do lado também, que gosta de cair em prova, que ele traz bastante, né, dessa questão de como o empreendedor pensa e como um gestor pensa, né? Ele pensa, que nem o empreendedor pensa numa questão de perceber as oportunidades. Já o administrador vai pensar em controlar os recursos, né, dessa organização. E assim, o empreendedor ele vai pensar como todo mundo sendo parte, todos os colaboradores fazendo parte da sua rede. O administrador ele vai pensar como uma hierarquia. Eu sou o administrador, eu sou o dono, e aí ele começa a criar uma hierarquia. Então, são diversas formas aí de se pensar como administrador ou gestor. No tópico 13, ele fala das características empreendedoras, que a gente trabalhou bastante, a gente falou bastante sobre características empreendedoras. É como a gente já falou, né, essa questão do chá, todo mundo tem que tomar um chazinho, todo mundo tem que lembrar que o chá faz bem, desenvolver o conhecimento, a habilidade e a atitude. Isso faz parte também das características de um empreendedor, sempre está sempre está evoluindo as suas competências. Então a gente tem aí dentro das competências o conhecimento, que é o saber, a habilidade, que é o saber fazer, que ele traz a habilidade, que é o saber fazer, que aí depois dentro disso, né, ele traz pra gente aqui
As habilidades de cada nível hierárquico dentro da organização. Depois ele fala sobre a atitude, que é o querer fazer, né? Então eu quero fazer, eu vou colocar em prática. Então isso o empreendedor tem como características, né? E as outras características que a gente tem do empreendedor, que eu passei, questão de ser visionário, saber tomar decisão, né, fazer a diferença, explorar as oportunidades, ser determinado dinâmico, dedicado, otimista, apaixonado pelo que se faz, ser independente, construir o próprio destino. Ficam ricos? Ficar rico não é o principal, né? Ele coloca ali, não é o principal do objetivo. Mas acredito que o dinheiro é consequência. Mas a gente sabe que é muito relativo essa questão de um empreendedor ficar rico ou não. Ainda mais nas situações econômicas que a gente vive de uns anos para cá. São líderes e formadores de opinião, isso são muito formadores de equipe, eles, né? Tem essa questão de estar se relacionando bem, são organizados, planejam, criam meta, isso a gente falou bastante. Buscam conhecimento, vão atrás de conhecimento o tempo todo, assumem risco e criam valor para a sociedade. Então, essas são as características que aí a gente conversou sobre os empreendedores, né? Mitos, empreendedores natos nascem para o sucesso? Não, nem sempre, né? Existem a questão de se fracassar e buscar correr atrás. Empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos, eles correm riscos calculados, evitando, né? Obviamente, os riscos muito altos a gente calcula, então evita, a gente quer minimizar os riscos. Os empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe? Nunca, jamais. Eles gostam de trabalhar em equipe, eles gostam de trabalhar com pessoas. Depois, no tópico 4, ele fala em empreendedores corporativos e intraempreendedor, que existem aí, né, diversos tipos de empreendedores, aquele empreendedor por necessidade, que ficou desempregado e foi lá buscar uma nova oportunidade. Existe o empreendedor por oportunidade, que surgiu uma oportunidade dele mudar de vida, ele vai lá e faz algo diferente. Existe o empreendedor nato, que nasceu, né, para ser empreendedor, que gosta, que busca essas questões alternativas aí. E tem o empreendedor que gosta, que não é um empreendedor para ele mesmo, mas sim para outros, que é o intraempreendedor, né? Então, quando a gente fala de intraempreendedorismo, é aquela pessoa que tem as características empreendedoras, porém ele trabalha para outra pessoa, né? Ele não é dono da empresa, mas ele também não quer, muitas vezes o intraempreendedor não quer ser o dono, mas está ali para poder ajudar, para poder inovar, para poder crescer. Aqui na página 50, ele traz para vocês as 4 diretrizes que considera necessário para se obter a administração empreendedora. Isso aí adora cair na prova, tá? Aí cada parágrafo é uma diretriz. Então, a primeira diretriz diz que a organização deve ser receptiva à inovação. Então, uma empresa onde tem o pensamento empreendedora, que quer criar intraempreendedores, ela tem que estar aberta à inovação, a escutar, né, os seus funcionários que são empreendedores. A segunda, ele coloca que é a questão de ter essa questão de estrutura organizacional. É fundamental ter uma estrutura organizacional quando eu estou falando da terceira, não a segunda. A segunda é a mensuração sistemática, ou pelo menos a apreciação do desempenho da empresa empreendedora e inovadora torna obrigatória. Além, é claro, do aprendizado integrado para melhorar o desempenho, aprender com os erros e acertos. Então, a questão de criar um sistema,
onde a gente possa mensurar o que está acontecendo, tá? Então, a segunda parte fala sobre isso. A terceira diretriz é justamente falar sobre as práticas que a gente precisa dentro da estrutura organizacional, que é fazer a provisão do pessoal, então fazer o que é a provisão mesmo de pessoas, lembra lá do recurso de gestão de pessoas que a gente estudou, prover, né, trazer as pessoas para dentro da empresa, agregar pessoas que realmente tenham esse tipo de talento, verificar como que está a gerência, remuneração, incentivos e recompensas. E a quarta diretriz é a existência de nãos, coisa que não deve ser feita na administração empreendedora. Adverte que não se deve, por exemplo, misturar unidade administrativa com unidade empreendedora. Então, a gente precisa separar, né, dentro o que é a administração e o que é a unidade empreendedora, porque vão ter ideias completamente diferentes. Tá? Então, essa parte aí das 4 diretrizes já foi prova discursiva, tá bom? E uma empresa com cultura empreendedora, que traz assim nesse finalzinho da página 50 também fala, já caiu em prova. Uma cultura empreendedora, então, é uma empresa que busca trazer novas situações, né, que quer experimentar experimentar ideias novas, criar, ela busca fazer a questão do desenvolvimento das pessoas dentro da empresa. Então, são empresas que buscam sair do tradicional. Elas acabam tendo essa questão um pouco diferenciada. O intraempreendedor, então, né, resumindo aí o que a gente comentou, são as pessoas que estão dentro de uma empresa, que têm o talento, que buscam a conduzir projetos novos, fazer com que a organização cresça, trata como se fosse dele, mas ele tem a noção de que não é dele o negócio, mas ele tem esse poder de querer melhorar o negócio, de levantar as mangas e fazer o diferente. Deixa eu ver qual é a página 54. Esse quadrinho 12 aqui, que são algumas descrições, algumas características, né, do intraempreendedor, já caiu em prova. Então faz aí um círculo aí nesse quadro 12 aí da página 54. Unidade 2. Pronto, já fiz aquele resumo básico, deixei bem resumo. Quer dizer, que não deixou, que acabou sendo uma boa aula, assim, né? Mais do que um resumo. Só vou pegar minha água, pessoal, só um momentinho. Na unidade 2, então, vamos falar de planejamento do negócio. Nós vamos falar de plano de negócio, como elaborar um plano de negócio. Eu tenho vídeos muito bacanas sobre plano de negócio, que eu não sei se está aqui, mas eu depois tenho que passar. Mas, nossa, que ele explica muito bem explicadinho, bem bacana, que eu gosto até de passar na sala de aula. Mas aí depois eu passo para vocês. O tópico 1 fala da importância do planejamento, que a gente já vem conversando já faz muito tempo sobre como planejar, fazer planejamento é fundamental, a gente tem que entender isso.
Então, ele traz para a gente que é através do planejamento, que é através de detalhar esse planejamento, que a gente consegue empreender melhor. Então, a primeira coisa que ele traz para a gente, concepção de novos negócios, surgem a partir de ideias e oportunidades. Então, a gente precisa entender que quando a gente tem uma ideia, a gente precisa transformar essa ideia em fato, né? A gente precisa criar, trazer, avaliar essa ideia e buscar uma oportunidade para colocar essa ideia em prática. Então, diante disso, né, ele fala, né, você vê um pato ou você vê um coelho, né, se imagina nessa foto, né? Então, existe aí que é o teste de criatividade, né, que ele coloca aí pra gente, o que a gente acaba vendo. Aí ele coloca o teste de criatividade realizado pelos pesquisadores ingleses iniciam perguntando aos participantes os mais diversos usos do objeto comum, por exemplo, o lápis. A resposta mais comum seria... desculpa, não, aqui ele está falando. Para entender, você pessoa muito expressiva. Você consegue alterar a visão entre duas imagens? Isso é fácil ou requer? A resposta mais comum seria usá-los para escrever, perguntar. Tá, entendi. Aqui ele pergunta para que serve o lápis, né? E eles colocam que a maioria serve para escrever, a resposta mais comum. Então, aí dentro disso as pessoas começam depois a trazer, que foi basicamente o que a gente conversou na semana passada sobre a questão de sair fora da caixa, né? Quando a gente fala de flor, todo mundo pensa em rosa, todo mundo acaba pensando a primeira flor que vem na cabeça, rosa, né? Ou se não, quando a gente fala lá da bolinha, desenha um ponto dentro do círculo, porque todo mundo desenha um ponto no meio do círculo. É uma questão da gente começar a identificar, né, até em que ponto está indo a nossa criatividade. Então, a gente comentou bastante sobre essas situações, né, que é ouvir mais do que falar, escrever, observar, ler, né, ter essa mente aberta para poder conhecer o novo. Então, é importante a gente, dentro dessa questão de estimular a criatividade, fazer algo diferente. E na questão de buscar oportunidades, né, a gente precisa entender que dentro da oportunidade a gente precisa observar qual é a necessidade do meu cliente, qual o valor que eu estou querendo gerar para esses meus usuários, qual é a estrutura do mercado, qual é a taxa de crescimento do mercado, participação possível do mercado, necessidade de capital inicial, controle sobre preço, custos, fornecedores e cadeia de distribuição e envolvimento de negócio. Esse quadrinho aí da página 75, dá uma estrelinha aí do lado dele também, porque gosta de cair em prova. Então, quando a gente fala pensar oportunidade, né, a gente fala de criar planejamento. É a importância de se criar um planejamento dentro de uma oportunidade que a gente tenha, né? Então, na linha do empreendedorismo, quando a gente fala de buscar oportunidade, de querer buscar oportunidade, de criar algo, a gente fala de plano de negócio. O planejamento do empreendedor é um plano de negócio. É fazer o uso do plano de negócio. Então, o empreendedor, ele utiliza essa ferramenta para realmente saber como é que ele vai ter que caminhar dentro do teu empreendimento. Então, planejar é fundamental, por isso que eu falei para vocês, planejam, coloca no papel, né, o que vocês pretendem daqui 3, 4, 1 ano, daqui 2 meses. É interessante a gente planejar, é interessante a gente sempre observar o que está acontecendo dentro do cenário dos mercados e aí fazer o nosso planejamento. Um negócio bem planejado, né? Quando a gente fala que a gente quer obter sucesso, é porque a gente soube planejar a nossa vida. E para o negócio não é diferente. Então, se a gente quer ter condições de sucesso do nosso negócio, a gente precisa fazer um bom planejamento. A gente precisa identificar todas essas oportunidades e criar
esse planejamento. Existe o planejamento formal e informal, ele traz aqui nesse finalzinho aqui da página 78. O informal são aquelas que ficam na nossa cabeça e o formal é aquele que a gente coloca realmente no papel. Então, o que eu falo, né? A gente queria, às vezes, muita coisa na nossa cabeça, mas é interessante a gente colocar no papel, onde a gente consegue concretizar. E aí, dentro disso, a gente consegue criar situações como o dentro do meu planejamento, aonde eu sou, qual é o meu objetivo e aonde eu desejo chegar. Então, dentro disso, eu acabo criando as minhas metas, eu tenho as minhas metas, eu vou criar um planejamento para poder conseguir alcançar o que eu desejo. Planejamento é reduzir incertezas. Planejamento é conter, de uma certa forma, é controlar o que possa acontecer no meu futuro. Então, por isso, para se fazer um bom planejamento, um bom planejamento de negócio, a gente precisa fazer pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é fundamental. A gente precisa entender o que está acontecendo dentro do mercado. A gente precisa entender que tipo de mercado que eu vou entrar, que negócio é esse que eu vou estar buscando, né? Desbravando, eu queria usar isso, essa é palavra que eu queria, que eu vou desbravar, que eu vou conhecer. Então eu preciso buscar o máximo de informação do meu mercado, do meu negócio, para poder ter uma pesquisa sólida, uma pesquisa que realmente vá me trazer números reais. Aqui ele volta a falar, a gente já estudou, né, na disciplina anterior, a questão de dados primários, dados secundários. Primário é aquele que a gente realmente vai lá e busca no mercado, né, todas as informações. Secundário, por exemplo, eu vou no site do IBGE e tiro as informações da cidade, por exemplo, quantos números de pessoas tem, né, na cidade, quantos são os homens, quantos são mulheres, quantos são por região. A gente consegue ter esses dados. No tópico 2, então, a gente fala sobre plano de negócio. Plano de negócio, então, ele inicia aqui, ó, esse parágrafo na página 87, falando que é a ferramenta que permite planejar em detalhes um novo negócio antes de colocá-lo em prática. Então, ele é fundamental, tá? É um documento que vai fazer com que a gente possa enxergar as oportunidades do negócio. Ele é um instrumento de negociação, tá? Então, essa parte aí da página 87 também faz uma estrelinha porque tem bastante situações aí que acabam caindo em prova. Nesse primeiro parágrafo, nessa citação que aparece ali, tem bastante coisa que gosta de aparecer em prova. Então, é importante, é um documento, não é um documento para se abrir um negócio, não, ele é um documento que a gente vai descrever as oportunidades, porque para poder abrir de fato um negócio, abrir mesmo numa situação assim, que eu vou abrir minha empresa, não é o plano de negócio que eu vou chegar lá numa junta comercial e vou falar, não, né? Abrir o negócio, ser um negócio dentro da questão de governo, imposto, as coisas erradas toda, eu vou numa junta comercial, aí vou criar lá uma MEI, uma Eireli, uma sociedade simples, enfim, vai aparecer de diversas formas, eu posso estar criando uma empresa. Então, o plano de negócio, ele vai nos auxiliar, ele vai nos mostrar, ele é um instrumento que vai mostrar como administrar o nosso negócio. Ele também traz ali no finalzinho da página 87 que a gente precisa ser fiel aos dados coletados. A gente precisa ser realista. A gente não pode ficar inventando dados, porque senão o nosso resultado final vai ser uma mera invenção, né?
O plano de negócio, então, ele mostra pra gente se ele é um negócio viável ou não, se vale a pena ou não abrir esse negócio. Ele também vai nos mostrar se é um negócio, aqui ele fala também na questão de que ajuda a minimizar risco, é um instrumento de comunicação, ele é um exercício de liderança, porque o plano de negócio ele é bem amplo. Então aqui, ó, na página 89, ele traça, né, alguns motivos do que, por que fazer plano de negócio. Porque assim a gente consegue entender a credibilidade do nosso negócio, a gente consegue atrair recurso financeiro, a gente consegue montar equipe, a gente consegue entender qual vai ser o rumo que eu vou tomar com o meu negócio. Então, montar um plano de negócio é fundamental. Tá? Ele nos mostra os caminhos de fato que a gente vai tomar. Os tipos de plano de negócio. Plano de negócio, gente, serve para pequena, média, grande empresa, independente do tamanho. Então, ela serve para todas as empresas. Serve para indústria, serve para comércio, serve para serviço. Serve para as empresas que estão nascendo, que já são consolidadas ou que estão passando por reestruturação. Professora, minha empresa não tem plano de negócio. Eu abri, não fiz plano de negócio. Faça. Nunca é tarde. Professora, eu trabalho numa empresa, né? Eu sou gerente de uma empresa e eu sou bem parceira do dono. E o dono também falou que nunca fez plano de negócio. Aproveita esse momento e faça o plano de negócio dele. É fundamental ele entender isso, né? Ajuda ele a compreender. Vai ter um momento, né, na nossa caminhada aqui do curso de processos gerenciais que nós vamos criar um plano de negócio. Vocês vão fazer um plano de negócio. Então tá aí, ó, não se desfaçam desses livros, que esses livros são fundamentais, tá? Principalmente esse aqui. Um plano de negócio pode variar bastante em função do tipo e tamanho da empresa que pretende abrir. Sim, ele pode variar, se é uma empresa pequena, uma empresa grande, né? Ele vai ter uma dimensão um pouco diferente. Escrever um plano de negócio não é como seguir uma receita de bolo, pois não existe uma estrutura nem um modelo padrão de plano de negócio, porque cada empresa, cada estrutura vai ser a sua. Porém, a estrutura do plano de negócio ela tem lá, né, o de como fazer passo a passo. Ter sumário, tem que ter ali a parte da análise de mercado, tem que ter a parte financeira, tem que ter a parte de marketing, tem que ter tudo isso dentro do plano de negócio. Então, existe uma estrutura, porém o tamanho, como vai ser montado, aí vai variar de empresa para empresa. Sobre o tamanho do plano de negócio, ele também é bastante variável, não tem uma questão de páginas, né? Então pode ser às vezes um menor, um pouco maior, enfim, vai variar também. Mas existe alguns tipos de planos de negócio que ele mostra aqui pra gente, que existe o plano de negócio completo, que vai variar de 15 a 40 páginas, é para quando a gente vai fazer também um investimento mais alto, né? Isso gosta de cair em prova, tá, pessoal? Esses tipos de plano de negócio aí. Esse que a gente está lendo ali. O mais completo, então, onde vai ter tudo muito detalhado, né? Vai vir todas as necessidades, tanto de dinheiro, vai ter tudo, 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 tudo. Ele é ótimo, por exemplo, para quem gosta de fazer, que quer investir na empresa e quer entender o que é a empresa. O plano de negócio resumido, às vezes é você pegar, às vezes tem você vai levar para algum banco, por exemplo, para poder pedir um empréstimo. Então, não precisa ter uma parte de marketing, a parte disso, a parte daquilo. Resume ele, né? Então, o que vai interessar para um banco? A parte de números, né? A parte financeira. Então, dá uma resumida, né, do que é o negócio, traz mais essa parte, essa visão do que esse investidor, do que esse banco pretende analisar do que é o teu negócio. O plano de negócio operacional
muito utilizado pelos gerentes, pelos diretores, pelos funcionários da empresa. Então, para justamente entender como é que vai ser o funcionamento da produção, né, do fazer a empresa acontecer. Plano de negócio é importante para qualquer empresa, para qualquer tamanho e tipo. Então, aqui ele faz um belo de um resumo, que ele é para todos os portos, para todos os mercados, para todas as complexidades, cliente, foco, tipo. Plano de negócio é para tudo e ele é fundamental para uma empresa. Plano de negócio não é uma garantia de que a gente vá conseguir fazer um investimento, tá? A gente vai conseguir, tipo, um investidor. Mas ele é uma ferramenta que pode nos auxiliar e vai nos facilitar a conseguir um investidor ou conseguir um investimento. Tópico 3. Tópico 3 aqui, então, é um tópico mais detalhadinho, né? Porque o tópico 3, ele fala sobre a estrutura, de como a gente vai elaborar de fato, né? Então, o que é cada parte? Um plano de negócio, então, ele tem uma capa, ele tem o sumário, ele tem o sumário executivo, onde o sumário executivo vai ter dados do empreendimento, visão geral do negócio, dados dos empreendedores e os recursos. Vai ter o aspectos legais, que é para falar a forma jurídica, enquadramento tributário, capital social, contrato social. Tem a análise de mercado, que é onde a gente vai identificar a atividade, o segmento do mercado. Vai ter o estudo dos clientes, dos concorrentes, dos fornecedores. Vai ter o plano de marketing, que é quando eu vou falar os 4 P's, preço, prazo, produto, promoção. Tem o plano operacional, que aí a gente vê a questão física. O plano financeiro, que aí a gente quando vê quais são a questão de investimento, receita, custo, despesa, vai se fazer o DRE, vai entender a viabilidade do negócio. O plano estratégico, que é quando a gente traça a visão, missão, valores. E faz a análise SWOT. Ó, a análise SWOT aparecendo aí de novo, que a gente já estudou bastante. A análise SWOT esse semestre vai aparecer quase que em todas as disciplinas. E por fim tem os anexos. Então agora a gente vai detalhar parte por parte. Capa. Tá? A capa então é onde vai vir o nome da empresa, o endereço, site se tiver, e-mail se tiver. Vai vir a logomarca da empresa, né? Que a imagem que está se criando para a empresa. Vai vir os nomes dos sócios, vai vir quem são os sócios e endereço deles, telefone, enfim. E o número da cópia. Às vezes você fez 6 cópias e essa é a cópia 1, 2, 3 ou 4. Sumário. Sumário, então, é onde nós vamos ter todos os títulos, todas as seções e subseções do plano de negócio. O sumário, na verdade, é onde nós vamos ter o norte, da onde está todos os itens dentro de uma empresa, dentro do plano de negócio. Todo livro tem um sumário, certo? O nosso livro aqui, ele tem um sumário, e o sumário ele serve para poder nos dar um guia, né? Então, o sumário, ele tem lá o número da página, onde está cada seção. Sumário executivo. Pessoal, só um momentinho, porque tem um professor aqui me ligando constantemente e ele deve estar com algum problema ali no Teams. Só um pouquinho que eu já volto.